Nós vamos praticamente entrar nesse final de março, abril, e acredito que até maio, máximo começo de junho, do meio do ano, treinando liderança. Por quê? Gente, graças a Deus, todas as nossas células, todas são uma pequena igreja. Pastor Juliano, quantas pessoas foram visitantes na sua célula? 25. Cadê a pastora Maria? Não sei se ela está por aí. Ela não veio hoje não, né? Ah, meu Deus, Maria. Ótica Larissa, me acuda aí. Cadê o Flávio Larissa? Vamos ver o grau aqui que está meio... Estou brincando. Quantas pessoas lá fora visitantes? Fora visitante. Flávio, a gente nem fala da nossa. Quantos lá? $40 pessoas. Isso não existe. Isso é ilógico. Pastor Eliamar, quantas lá fora visitante? 30. Não tem sentido. Estou falando só das nossas, fora as dos jovens, né? Tem muita gente. Então nós estamos precisando formar líder de célula e colíderes e também anfitriões. É desesperador, porque se a gente não fizer isso, a igreja não vai crescer mais do que tem crescido. E eu tenho certeza que todos vão querer isso, em nome de Jesus, crescimento. Tá? Todos vão querer esse crescimento. Então, em nome de Jesus, comecem a pensar na possibilidade, amadureçam. Nós vamos ensinar princípios de liderança. Então, o tema, já anote aí, 3 meses será esse tema: aprimorando a minha liderança. Aprimorando a minha liderança. Aprimorando minha liderança. Esse é o tema. Dentro disso teremos várias palavras. Não só eu vou ministrar, mas os pastores vão estar também ministrando sobre esse aí durante uns 3 meses. Isso vai ser quase que um Tadel nosso. Alguns nem sabem o que é Tadel, né? Treinamento avançado de líderes. Vai ser quase um Tadel. Então a gente vai dar um timing daqueles estudos que nós estávamos tendo, até do pessoal da Alcance, do pastor Luciano Subirá. E a gente vai entrar basicamente nesse ensino, né? Nesse ensino aprimorando minha liderança. Então nós vamos ter que fazer um intensivão mesmo, orando, buscando pessoas para liderarem, tá? A gente precisa ter aquela ideia de que uma célula tem que ser um negócio gigante. Não. Célula no mínimo 6, no máximo 12. A gente vai mudar a mentalidade das pessoas. A gente acha que linda é uma célula. Não é igreja. Não é igreja, é célula. É complicado para lanche, é complicado para tudo. Não, tem ali 6, 12, 15 unidos num espaçozinho, orando um pelo outro, gasta mais tempo um com o outro, tá? A célula não pode ser um encontro, mas tudo bem. Bom, a importância do ensino através do discipulado vai ser essa matéria de hoje, tá? A importância do ensino através do discipulado. Filipenses capítulo 3, verso 17. Já pode anotar aí no seu celular, no seu caderno. E outra, gente, tragam anotações, caderno para anotar a agenda. Filipenses 3, 17. Aleluia. Irmãos, sigam unidos. Deixa eu pegar aqui essa versão, porque essa versão ela é ARC. Eu gosto dessa aí, tá? Para ler. Mas para dar uma explicação melhor, isso pode ser essa também. Isso, essa daí. Pode ser RA também. Irmãos, sede imitadores meus, tá? Sede imitadores, perdão. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Eu gosto dessa versão porque ela fala de imitador. Agora vamos para a NVI. Você tem que ser um imitador. Irmãos,
sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. É uma linguagem mais moderna. Aí a gente vai utilizar essa linguagem para falar do final. O primeiro é os imitadores, mas agora eu quero falar sobre o segundo, os que andam segundo o modelo que tem, dizem nós. Tem uma aranha aqui, misericórdia, vai sair. Observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Então, deixa eu te falar uma coisa. Mesmo no corpo de Cristo, você tem que observar aqueles que andam no padrão que nós apresentamos. Sede meus imitadores e observem, ou sigam o exemplo, né? Observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Bom, a liderança, pastores, mostram um padrão. E agora eu vou observar os que vivem de acordo com o padrão que foi apresentado. Mas não, muitos aqui preferem caminhar com gente que ou é nova demais, ou está velha demais e não produziu nada. Mas ao invés de seguir aquele que está frutificando, eu vou te dar um segredo que o pastor uma vez abriu. Ele disse, olha, fique perto daqueles que estão mais multiplicando célula, fique perto daqueles que tem mais gente na célula, vá lá na célula dele, procure de ser humilde para escrever os detalhes. Uma vez, eles estavam assim, porque lá eles são assim, eu não sei se um dia eu vou entrar nisso aí, eles sem condição, ali meu irmão, é sobrenatural. Bom, mas eles têm gráficos de tudo lá, né? Não que a gente não tenha. E aí, eu acho isso bom. Quero mais, obrigado. Obrigado, queridão. E aí ele, mostrando um gráfico, eles disseram assim, cara, nesse setor, essa célula, por ano, está multiplicando 3 vezes. E não era uma multiplicação só de uma não, às vezes ela multiplicava em 2 ou 3. Ou seja, ela multiplicava 9. E aí o pastor Geraldo, obrigado, cara, sou teu fã, viu? Obrigado. E aí o pastor Geraldo disse, eu tenho que saber o que é isso. Aí ele disse, já sei, não vou nem avisar a irmã que eu vou na célula dela. Aí ele disse que foi, né? Chegou na célula dela, como ele sabia que os líderes lá já começavam a célula meia hora antes, aí ele foi uns 40 minutos antes, parou o carro, ele já ficou assustado com o que ele viu. Ele começou a chorar dentro do carro. Por quê? Quem cuidava desse setor na época era até o pastor Sandro, que era o setor laranja. Aí disse que quando ele chegou, ele já ficou assustado. Diz que a maioria das casas, branca, cinza, verdezinha clara, a casa da mulher era de que cor? Meu irmão, naquela rua, fica de pé, pastor Selmo, era essa cor aí da camisa dele, ó. Era ou não era quem viu a multiplicação, né? O setor lá. Aí, imagina um monte de casa branca e lá no meio uma daquela cor. Mas não era só a casa, era muro, casa, porta, tudo. Falei, meu Deus do céu, a casa da mulher era da cor do setor. Fiz, sangue de Cristo tem poder. Aí ele já desce do carro, aí já vê lá, falando de língua e tal. 40 minutos ele já ouviu o barulho. E a mulher falando de língua, ele vai para perto. Ele disse, eu vou me converter, podia orar comigo. Ele contando, ele resenhando, né, o pastor Geraldo. Ele disse, meu Deus do céu. E ele ficou lá. Irmãos, de repente começou a chegar o povo. E o povo já chegava, já ia orando. Aí ele chegou junto com ai, o meu líder chegou e tal. Aí ele disse, um segredo. A mulher já estava 40, ela 1 hora antes já estava orando, clamando, chamando a existência as almas. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Aí ele botou a maioria das células que não multiplicavam para aprender com essa irmã. Sabe, a gente quer uma célula, mas a gente chega, ai, estou tão cansado, tomara que essa célula termine logo. Vai não, é em cima da hora. E ele, não, cara, tem que gestar. O líder de célula e o anfitrião tem que ter essa pegada. Irmão, é o que vai te levar para a eternidade. Cuidar de almas. Cuidar de alma. Se o cara faz isso numa célula, na igreja, pelo amor de Deus, o culto maior,
Sangue de Cristo. Aí 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso é Paulo falando dele. Sabe, é impressionante, porque nós temos que tratar essa questão do discipulado, tanto no ide como no vinde. Jesus primeiro, meu irmão, chamou os discípulos dele para se aproximarem dele, conviver com ele, aprender com ele. Então não adianta, você tem que chamar as pessoas para perto de você, para que elas sejam imitadores seus, porque você vai estar imitando Cristo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, o insucesso, e eu aprendi isso, meu irmão, com muita dureza e sofrimento. Na época nós abrimos célula de qualquer jeito, levantamos pessoas de qualquer jeito. Por isso que ontem eu conversei com você, entendeu, Juliano? Porque a gente tem esse coração de querer, mas aí eu preciso saber se o cara está com o casamento em dia, se o coração está bem, porque as experiências que nós tivemos foram terríveis. Eu fui líder de uma célula, com muita humildade, foi a maior célula que a gente teve lá no Acauã. A minha célula, uma vez, até o Hugo, né? E a Manu, que eram da célula deles, foram lá visitar, porque eles não acreditaram quando eu falei. Quantas pessoas tem na sua célula? Foi muito rápido, menos de um ano, 50 pessoas na célula. E numa outra que o líder era até a Vanessa e o Neto, tinham quase 60 pessoas. A pergunta é: onde é que está esse povo hoje? Especialmente os líderes. Sabe por quê? Não foram tratados. Às vezes vocês ficam meio que chateados comigo, muitos de vocês, mas sabe por que a pegada? É para não acontecer o que aconteceu lá atrás. Você ganha de balde e perde de balde. Não, agora eu quero ganhar de balde e ficar de cesto aqui, em nome de Jesus. Por isso que a gente está exigindo. Eu não vou dar aí 2, 3 anos para agigantarmos de uma forma que não vai ter lugar para só 2 cultos, 3 cultos. Mas a gente precisa fazer coisas mais certas ainda. Mas tanto é que há 7 anos atrás, o pastor ele mudou a rota. Porque quando ele mesmo começou a enxergar algumas coisas, e até a gente ficou sabendo, né, dele, que o pastor Sabá foi em Natal para uma conferência do MDA e pediu muito perdão aos irmãos, porque eles erraram, digamos assim, com uma boa intenção. Porque a ideia era que todo mundo fosse levantado como líder, mas nem todos estão preparados, muitos vão só no calor da emoção. E não dá para fazer isso mais. Então, o venha para que você veja como eu faço, conviva comigo, aprenda comigo. Aí uma vez que a pessoa amadurece e tem a xerox, por exemplo, por que esses pastores foram levantados? Porque eles se parecem conosco, alguns são até mais firmes do que a gente, no aspecto discipular, de exigir. Se tornaram top nessa questão do discipulado. É gente que discipula discipulando. Então por isso que foram levantados, não foram levantados pastores simplesmente porque a gente achou bonitinho, não. É porque os caras vinham frutificando. Você vai ser um líder de célula, um discipulador, porque um líder de célula, gente, é um pastor. Ele só não tem o P maiúsculo e o R maiúsculo, e o R minúsculo, PR, né? P maiúsculo e R minúsculo. Mas é um pastor de um grupo. É uma responsabilidade muito grande. A referência está no casamento, na criação dos filhos. Como é que os teus filhos te acompanham? Os teus filhos têm que estar no culto com você. Os teus filhos têm que falar a tua linguagem. Tem que falar. Se não está falando a linguagem, se não está na igreja com você, o que você está fazendo da vida? O que você passou para eles? Meu filho, ele tem essa veia, essa pegada do empreendedorismo. Mas ele chegou para mim alguns meses atrás, eu travei, não que não seja bom. Disse: pai, eu quero ser 2 coisas. A primeira é pastor e empresário. Eu falei: Jesus, guarda o meu filho. Não que não seja bom. Muito orgulhoso dele por isso. Nunca pedi.
Nem ele, nem a Débora. Mas ele já disse, quer ser pastor. Pegou a caixa de som que estava na minha sala, estou sem caixa de som, levou para o quarto dele e ele lá fica horas lá, adorando, louvando, aleluia. Está na mesma pegada. Está animado, cadê o Lemuel? Está por aí o Lemuel? Está para ser líder. Não exijo dele. Ele tem que nascer dele, ele tem que ver em mim. Ele faz isso no quarto dele porque ele me vê fazendo no meu quarto. 5:pouca da manhã estou lá chorando, clamando, ouvindo. Então, cara, se não for assim, não adianta. Não se meta a fazer o reino de Deus, que você vai ter problema. Porque as pessoas vão olhar para você e querem ver uma família sacerdotal. Elas querem ver uma família sacerdotal. Recentemente, tornou-se público, por isso eu posso falar, né? Eu tinha visto aquele vídeo da Helena Tanuri e da filha, né? Infelizmente, você não pode medir também um homem de Deus, uma mulher de Deus, simplesmente porque um filho pirou o cabeção, uma filha pirou o cabeção. Não pode. É responsável? Sim, é. Mas, pelo menos na minha Bíblia, diz que Samuel foi o maior profeta nesse aspecto de governança do povo de Deus. De Dan a Berseba, das 12 tribos. A Bíblia diz que do dia que ele se tornou profeta até o último dia, nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra. Mas os 2 filhos foram uma desgraça, igual os filhos de Eli. Não é por conta disso, mas é lógico que quando seu filho, sua filha, seus filhos estão alinhados com você, oh meu Deus, aí é que o inferno treme, cara. O inferno treme. Então alinhe esse quesito, seja um exemplo. Então você faz o convite, lá em Mateus 4:19. Mateus 4:19. E disse Jesus, o que foi que Jesus disse? Sigam-me. O que é que você vai dizer? Não, o que você vai dizer? Sigam-me. Você vai dizer assim, siga Jesus? O cara está vendo Jesus? Mas você vai dizer para a pessoa, me siga, porque eu sigo Jesus. Está entendendo como é a história? É lógico que o cara vai seguir Jesus. Por isso Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Você também vai dizer, sigam-me. Mas para você dizer sigam-me, você tem que ser um exemplo. Um exemplo. Eu sei que muitos líderes, mas muitos faltaram hoje, mas todos vão ter que assistir e prestar conta comigo, viu, pastor Júnior Obreiro? Cara, acabou a molezinha. Eu disse, aproveitem bem dezembro, janeiro e fevereiro, porque março está vindo aí, abril, maio, vai ser power. Quero saber de igreja de ninguém, denominação de ninguém, eu quero saber da minha. O que fazem lá, se fazem campanha, se traz gente famosa para encher. Estou nem aí. Estou nem aí. Eu quero é formar líderes, discípulos. O que Jesus está dizendo com isso? Venha que eu vou te ensinar. Sabe, se não tiver esse venha, esse vinde, não vai ter aprendizado, gente. Não tem aprendizado. Você não forma pessoas, venha que eu vou botar a mão na sua cabeça, tudo certo, e você vai falar em língua, tudo. Não! Venha porque eu vou te ensinar. E ensino gasta tempo. É fato que tem corações que produzem a 100, são mais rápidos, outros a 60. Eu nunca consagrei pastores tão rápido como eu consagrei o Eliamar e a Thaís. Mas por quê? Estava dando frutos demais e muito rápido. E eu não tenho receio nenhum em dizer, até porque ela sabe disso. Quando eu não conhecia direito os dois, comecei mais a conhecer o pastor Eliamar, eu perguntei ao pastor Dinaldo, e a esposa dele? Disse, rapaz, ali, ó, aí, é carne de pescoço, viu? É fechada, no meu amigo ali. E realmente, quando eu cheguei, com todo respeito, parecia aqueles bichinhos. Fui falar, ela, eu digo, olha rapaz, vai dar na medida para mim. Aleluia. Hoje é sorriso, amor, e pega todo mundo. Quem já esteve na casa do pastor Eliamar e da pastora Thaís? Quem já teve? Não, olha só, gente, fique de pé os que já tiveram. Olha aí, igreja, olha só. Ó, você pode aplaudir a Jesus? Ô, cara.
Eu estava com eu dei esse exemplo com. Rapaz, deu um nome, dá uns brancos de vez em quando. Não é Covid, não, está amarrado, nem é idade, em nome de Jesus. É falta de comida mesmo. O nome do homem aí, rapaz. Miqueias. Bom, agora a noiva vai ter que ficar de pé, porque tá as duas por aqui, eu não sei quem é quem. Tá trabalhando, tá vendo aí? Tá vendo que eu não sei? Achar que era tu, olha. Gato por lebre, não pode. Oi. É, porque é gêmeas, aí fica difícil saber qual é a noiva. Estava com eles, né? A gente foi conversar antes do noivado. Não, você não, é ele. E a gente lá, quando eu entro no restaurante, tá a Thaís com todas as discípulas. Eu falei, caramba, velho. Gente que está lá atrás conosco, sendo discipulado por ela, deveriam estar fazendo o que ela está fazendo. Aí você acha que é o quê? Que o pastor é duro. É porque o pastor não gosta. Tem predileção? É não, filho. É que como Jesus eu vou olhar os frutos. Essa é a diferença. Você fica arrumando desculpa. Conversa com esse povo. Vai aprender com eles. Esse é o exemplo deles. Pastor Kleber, eu não vou nem falar do cara e da Amanda. Não vou nem falar. Entendeu? Agora você acha que isso foi o quê? Você acha que quando ele me ligava todo folgado, pastor, posso passar aí para tomar um café? Eu dizia, venha, era só por vir? Era um couro comendo no lombo também. Aprenda, filho. Aprenda também a fazer café para os outros. Aprenda a cozinhar para os outros. Ainda cozinhava alguma coisa, Thaís? Ele, quando me conheceu? Zero. Cozinhava nada. Uma nhaca para cozinhar. Mal fazia um ovo. O homem virou chefe, velho. Pergunta para ela. Mamãe, está cozinhando melhor do que a mulher. Aí você fica com desculpa. Não, eu não vou. Não. Aprende. Vai lá para casa que eu te ensino, infeliz. Está amarrado? Eu falei, não, abençoado. Eu te ensino a cozinhar. Ficava do meu lado, olhando como é que fazia a carne. Pastor, como é que bota o sal? Só não bota assim, viu? Mas bota o sal que nem macho. Você vai botar sal assim, não dá certo. Negativo. Então bota sal assim, não bota logo de bolo assim, de bolo. Dá mostra o bíceps, bolo. Você vai botar sal assim. Rola não. Então assim, mas ficava lá olhando como é que faz o churrasco, deixa eu ajudar. Velho, aí você quer crescer como? Se o orgulho não permitiu você ser um discípulo de verdade. Seja um discípulo. Você só pode realmente ser formador quando você é formado. Anote essa frase, viu? Essa é poderosa. O ide só vem depois que eu estou formado. Que frase é essa? Eu não posso pegar ninguém e jogar. O ide só vem depois que eu estou formado. Eu não gosto de conversar com o pastor porque ele é muito duro. Vai crescer nunca, porque tu acha que com Jesus era o quê? Moleza? Era nada. Os caras já nascem na visão, vão perseguir vocês, vão espancar vocês. Já cresceram assim. Os meninos já nasceram nesse contexto, sabendo que iam ser perseguidos. Mas isso é Jesus, né? O id só vem depois que eu estou formado. Essa outra é poderosa. O ensino fala de preparação. O ensino fala de preparação. O ensino fala de preparação para o serviço do ministério. O ensino fala de preparação para o serviço do ministério. Sabe, interessante porque na última, todo mundo anotou? O ensino fala da preparação para o serviço do ministério. O ensino fala de preparação para o serviço do ministério. Nessa última conversa que Jesus tem com os discípulos, está lá em Mateus, vocês sabem disso. Mateus 28, né? Cristo disse que deveriam ensinar todas as coisas que ele havia conversado com eles ao longo dos quase 3 anos e meio que caminharam juntos. Todos que conversam comigo, eu não falo somente por falar, eu tenho que usar as escrituras, porque quando você tem um discipulado fundamentado somente na sua ideologia humana, você não consegue formar. Mas quando você utiliza a Bíblia, quando você diz, olha, mas a Bíblia diz assim, porque a minha vida está assim, meu casamento assim, mas a Bíblia diz que você tem que fazer isso.
Essa é a diferença. Então, converse aquilo que Deus, Jesus, deixou nas Escrituras para você direcionar as pessoas. E por último, a gente vai parar por aqui. Até porque eu quero dar mais tempo a isso semana que vem, porque a gente vai fazer uma chamada bem mais forte. Creio que aqui vai estar cheio semana que vem, em nome de Jesus. Gente, não há cristianismo, anote isso é profundo. Não há cristianismo sem conteúdo da palavra de Deus. Não há cristianismo sem conteúdo da palavra de Deus. Não há cristianismo sem conteúdo da palavra de Deus. Não há cristianismo sem conteúdo da palavra de Deus. Cara, você tem que ter conteúdo da palavra. O Juliano lembra disso, porque ele foi um dos primeiros que na época tirou onda, ele e o Flavinho. Nós tínhamos um cara, gente boa, ele ainda é gente boa, eu gosto do cara, gente fina da poxa, ele, a esposa, amo demais, mas nos cultos, até na célula, né, Juliano, morto, o cara cruzava o braço aqui, ó, meu irmão, não dava um sorriso para ninguém não, pelo amor de Deus. O Juba dizia, pastor, agora olha a performance do cara ensinando, porque ele é personal, cadê o Alessandro, é personal ele. Olha a performance do cara ensinando, meu amigo, uma máquina. Né, Juba? Meu irmão, se ele usasse essa alegria, essa dinâmica, na célula, na igreja, ele é o maior ganhador de almas. Mas lá com a turma, na academia, menino, eu falei, Jesus, eu vou entrar lá nessa turma dele. Bora, galera! Caramba, velho, que performance é essa? Meu irmão, e era horas. O cara é um monstro nesse sentido, velho. Mas na igreja, morto, sangue, muito mundo. Muito mundo. Preocupe-se com isso, em ser essa referência na igreja e fora, na célula, onde você estiver. Manifeste o poder de Cristo, amém, queridos? Manifeste. Sabe, não há cristianismo, não existe sem o conteúdo da palavra. Não há cristianismo só de casa. Não há cristianismo só de casa. Se os discípulos não aprendessem e ensinassem o que Jesus falou para eles, jamais fariam a obra na dimensão que fizeram. Eles aprenderam e foram potencializados pelo Espírito, isso é um fato. Gente, Jesus sempre teve um ministério dinâmico, pleno de atividade. Sempre, Jesus foi muito dinâmico, muito ativo. Então ele tinha que ter pessoas dinâmicas, ativas. E é interessante, essa resposta é fácil. O que os discípulos de Jesus estavam fazendo quando ele os chamou a primeira vez? Quem sabe? Estavam o quê? Diz assim, por irmão, Deus não usa desocupados. Não usa. Deus só usa gente que trabalha muito, que é ocupada. Por isso ele pegou gente que estava ali, dinâmica, ocupada. Gente que está disposta a deixar mesmo, tudo, e a segui-lo. Quando a gente fala deixar, não é que você vai deixar seu trabalho, mas seu trabalho é em segundo lugar. Você trabalha para sustentar o seu ministério. Eu trabalho para sustentar uma parte do meu ministério. Sim. Ou você aprende a largar, ou se você colocar o seu coração no seu trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, você nunca vai ser um seguidor exímio de Jesus, ativo, dinâmico. Tá? Aí semana que vem a gente vai ver o que é esse deixar, para a gente poder ficar mais suave, porque tem gente que mas eu não tenho como largar tudo. Não, ele não está dizendo isso, você vai entender já já. Senão ele não diria assim, trabalhar dia e noite para não ser pesado, irmão. A gente vai entender melhor isso. Amém, gente? Pai, muito obrigado por esse momento, por esse ensinamento, por esse treinamento que iniciamos, e que haja uma resposta no coração de cada um dos eleitos do Abba. Muito obrigado.
nos abençoe agora ao retorno dos nossos lares. Que tenhamos todos ainda uma manhã, um dia e um final de semana de excelência, nos preparando para as nossas células hoje, nos preparando também para o culto de amanhã, em nome de Jesus. Beijo no teu coração, o Senhor te abençoe, te guarde, Ele resplandeça sobre você a luz do rosto dele, te dê a paz e tenha misericórdia de mim e de você. Deus te abençoe.